Olá, boa noite. No caso, já estamos de noite, né? Pois bem, nosso trabalho hoje é sobre ética, falar um pouquinho sobre a ética profissional, né? A gente pode estar falando um pouco aqui, no caso da ética do advogado. Antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco sobre a ética profissional no todo, o que ela enquadra, né? É uma junção de normas, valores e comportamentos pessoais que nela consta todos os padrões, regras e hierarquia de uma empresa. Como nós sabemos, todas as profissões, eu acredito que até no nosso dia a dia a gente tem que estar dentro de normas e dentro de regras, tá? No que tange falar um pouco sobre o advogado, né, que são as normas de uma consciência profissional, podemos assim dizer. Nesse caso, baseado no Código de Ética da OAB. Lá no Código de Ética da OAB tem todos os dispositivos necessários para que esse profissional siga suas normas. Por exemplo, em seu artigo 1º, ele diz lá que o exercício da advocacia, ela exige uma conduta compatível com os preceitos deste código, ou seja, nesse código é que estão todas as formalidades, podemos assim dizer, que o advogado, como profissional, deve seguir. Dentro desse estatuto regulamento, né, tem os provimentos que constam lá baseados em todos os princípios, nos quais a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Em seu artigo 2, no seu artigo 2º, ele cita os deveres do advogado, que é preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter, essencialidade e indispensabilidade. Dentre outros deveres, são inúmeros, podemos falar aqui da reputação pessoal e profissional, empenhar-se em perfeita consonância com o seu trabalho. Da relação com o cliente, por exemplo, como a gente pode citar, o advogado ele deve informar para o cliente de forma clara e inequívoca quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Está lá no artigo 8, dentro do Código de Ética da OAB, que não deixa de ser um dos pilares, como eu já disse, da profissão do advogado. O advogado dele deve tratar o público, os colegas, com todo o respeito. Pois bem, a gente pode também estar citando aqui a falta de ética do advogado. O que acontece? Lá, ele é totalmente disciplinado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que é lá que é competente para orientar e aconselhar sobre a ética profissional, respondendo a consultas em teses e julgar os processos disciplinares. Pois bem, vemos isso no artigo 49 do Código de Ética da OAB. E é lá que está uma boa parte de quando existe uma falha na conduta desse advogado. Bem, quando se instala um processo, é oferecido depois disso uma defesa prévia. E por fim, ele tem um prazo para ele prestar a sua defesa oral, né, baseado lá no contraditório, que todo acusado ele pode sim ser ouvido. Bom, agora para a gente dar uma leve comentário sucinto sobre todo esse caso, vamos falar um pouquinho sobre os princípios éticos da mediação, também incluso com os princípios éticos do advogado, tá? Os princípios, eles são regras fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais. Por exemplo, a confidencialidade, a decisão
totalmente formada, a competência, a imparcialidade, autonomia, o respeito à ordem, tá? Por exemplo, vamos lá aos princípios indispensáveis em administração jurídica. Do advogado, o princípio da conduta ilibada, que no caso é a honra. O do coleguismo, pertence ao mesmo grupo. Da reserva, segurança aos clientes. O princípio da dignidade e do decoro profissional. É lá que a gente pode falar também um pouquinho da não ética, quando ele não cumpre com seus afazeres, quando ele distrata todos os princípios, ele falha com os horários, ele falha com as metas. São técnicas que ele não pode deixar de cumprir. Nessas técnicas, por exemplo, falando um pouco sobre a mediação, ele tem que aprender a ouvir, ter uma linguagem verbal correta, aprender a ser imparcial, tá? Nesses casos, a gente está cansado já de saber que tem o excesso de judicialização no Brasil, bem como as alternativas, né, presentes no ordenamento jurídico. E os interessados em participar das mediações e conciliações, eles podem estar procurando o NUPEMEC, né, e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadanias, que é o nosso SEJUSC dos tribunais. Nesse caso, eu fiz um breve relato falando sobre ética, o comportamento do advogado e sobre os princípios e o trabalho da mediação e da conciliação.